No curso desta semana, você vai descobrir as mudanças legislativas na Previdência Social. O professor e procurador federal Frederico Amado fala sobre as novidades para os segurados e seus dependentes. Além das inovações, você acompanha tudo isso e muito mais agora no Saber Direito. Olá, amigos, tudo bem? Eu sou o professor Frederico Amado, sou professor de Direito Previdenciário, sou procurador federal atuando na área de Previdência e Assistência Social. E na aula de hoje eu separei um tema que é referente ao aspecto processual e procedimental da aplicação do direito material previdenciário. Eu costumo chamá-lo de processo judicial previdenciário, que são regras processuais adaptadas às relações jurídicas de direito material previdenciário. E eu separei para nós hoje basicamente 3 temas. A competência jurisdicional nas ações previdenciárias, a necessidade do prévio requerimento administrativo, em regra, como condição para propositura de ação judicial contra o INSS e, finalmente, aspectos práticos do procedimento dos juizados especiais federais em demandas previdenciárias, haja vista que a maior parte das ações movidas na atualidade contra o INSS, elas são processadas e julgadas nos juizados especiais federais. Em relação ao primeiro tema, a competência em demandas previdenciárias, nós temos como regra geral a incidência do critério de distribuição de competência jurisdicional em razão da pessoa no artigo 109, inciso 1 da Constituição Federal. Considerando que a natureza jurídica do Instituto Nacional do Seguro Social é de uma autarquia federal vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, já que o Ministério do Trabalho foi fundido recentemente com o Ministério da Previdência Social, a ação a ser movida, quer pelo segurado, quer pelo seu dependente, para conceder ou revisar um benefício previdenciário, é de competência do Poder Judiciário Federal, ou seja, da Justiça Federal. Esta é a regra geral. No entanto, existe uma ressalva na parte final do inciso 1 do artigo 109 da Constituição Federal, que são as ações envolvendo o acidente do trabalho. Demandas envolvendo acidente do trabalho, a Justiça Federal teve a ressalva de sua competência. São ações que serão movidas contra o INSS na Justiça Estadual. Isso porque nós temos, na época da promulgação da Constituição, a seguinte ideia que tomou conta do legislador constitucional. A Justiça Federal, naquela época, não era ainda interiorizada. E aí as demandas por acidente do trabalho são ações tipicamente mais urgentes. E aí, nessa situação, afastou-se o critério de distribuição de competência jurisdicional em razão da pessoa e foi adotado o critério em razão da matéria. Deste modo, qualquer ação movida contra o INSS para conceder ou mesmo para revisar a renda de um benefício previdenciário, conforme jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, será de competência material de natureza absoluta da Justiça Estadual. Normalmente existe uma vara estadual de acidente de trabalho. E quais são os benefícios previdenciários que podem possuir código de acidente de trabalho? São 3 benefícios previdenciários dos segurados, pode ser uma aposentadoria por invalidez, um auxílio-doença ou um auxílio-acidente, podendo ainda ser uma pensão por morte por acidente do trabalho. Vale frisar que os benefícios por acidente do trabalho somente existem para segurados e dependentes dos segurados, empregado, trabalhador avulso e segurado especial. E, a partir da publicação da Lei Complementar 150 de 2015, o empregado doméstico e os seus dependentes, eles passaram também a receber benefícios previdenciários por acidente do trabalho. Deste modo, concessão ou revisão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente e pensão por morte, quer seja um acidente de trabalho típico, uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho por equiparação, de empregado
empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial, podemos concluir que a Justiça Federal é absolutamente incompetente para processá-la e julgá-la. A competência em razão da matéria é um critério absoluto, improrrogável, vai ser da Justiça dos Estados e do Distrito Federal. Considerando que contribuinte individual e segurado facultativo não recebe benefício por acidente do trabalho, porque não existe contribuição segura acidente do trabalho, sempre as ações envolvendo contribuintes individuais e segurados facultativos serão ações que serão movidas contra o INSS na Justiça Federal. Além da competência originária para processar e julgar ações previdenciárias referentes a benefícios por acidente do trabalho de empregados avulsos, empregados domésticos e segurados especiais, a Constituição Federal, lá no parágrafo 3º e no parágrafo 4º do artigo 109, previu uma espécie de competência delegada da Justiça Estadual. E vou utilizar aqui o exemplo da minha terra natal. Eu nasci, sou natural de um município chamado Senhor do Bonfim, no estado da Bahia. Embora seja um município de bom porte, acima de 100 mil habitantes, na sede do município de Senhor do Bonfim não há uma vara federal. Vamos supor que um segurado ou um dependente do segurado, movendo uma ação previdenciária que não é de acidente do trabalho, deseje movê-la contra o INSS. Só que em Senhor do Bonfim não há uma vara da Justiça Federal. É justamente nesta situação que o juiz estadual ficará investido de jurisdição federal, quando o segurado ou dependente for domiciliado em uma localidade cuja sede do município não possua uma vara federal. E aí, nesse caso, o segurado ou dependente de Senhor do Bonfim, ele tem duas opções. Ele pode mover a ação contra o INSS, mesmo não sendo o acidente do trabalho, perante o juiz estadual da sua comarca Senhor do Bonfim. E, nesse caso, o juiz estadual estará investido de jurisdição federal. Ou então ele opta em pegar o seu carro, viajar cerca de 30 quilômetros até a vara federal mais próxima, que é a vara federal da subseção judiciária de Campo Formoso. São competências concorrentes, fica aí a critério do segurado e do seu dependente. É por isso que direito previdenciário, inclusive, é uma matéria que deveria ser cobrada nas provas de magistratura estadual. O juiz estadual ele tem competência originária para julgar as ações envolvendo benefícios previdenciários por acidente do trabalho. E quando a comarca dele não tiver uma vara federal na sede do município, o que ocorre na maioria das varas estaduais do Brasil, ele ainda vai ter a jurisdição delegada, julgando as demais ações. E isso ocorre, por exemplo, na vara da Fazenda Pública em Senhor do Bonfim. O juiz de Senhor do Bonfim ele tem competência originária para julgar concessão e revisão de benefício previdenciário por acidente do trabalho, e como lá não tem vara federal, ele tem competência delegada para julgar as demais ações contra o INSS. E aqui é necessário uma cautela extrema para não errar o recurso. Os recursos da decisão do juiz estadual envolvendo o acidente do trabalho, por ser uma competência originária, devem ser direcionadas para o Tribunal de Justiça do Estado. Por outro lado, quando o juiz estadual está julgando ações que não são acidentárias, por delegação da Justiça Federal, haja vista que na sede do município não há vara federal, por ser competência federal delegada, o recurso deve ser direcionado para o respectivo Tribunal Regional Federal da região. No caso do Estado da Bahia, para o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abarca todo o Estado da Bahia. Ok, meus amigos? Então, esse é o primeiro passo num processo judicial previdenciário. Identificar qual órgão do Poder Judiciário tem competência para processar e julgar uma demanda previdenciária. No caso do mandado de segurança, existe um entendimento divergente do STJ que não segue essa regra. Imaginem que um segurado propôs um mandado de segurança contra um ato ilegal do chefe de benefícios da agência do INSS. E se trata de uma ação que veicula auxílio-doença por acidente do trabalho. Quem competirá julgar essa ação? O juiz estadual ou o juiz federal?
Nesse caso, mesmo sendo mandado de segurança em acidente do trabalho, entende o STJ há muitos anos de maneira pacificada que o critério funcional da autoridade coatora vai prevalecer na definição do juízo competente. Nesse caso, mesmo sendo assunto de acidente do trabalho, mas pelo fato da autoridade supostamente coatora ser uma autoridade federal, a competência para julgar esse mandamus vai ser da respectiva Justiça Federal. Particularmente, devo lhes confessar que é um entendimento que até hoje eu tenho as minhas resistências pessoais. No âmbito da Justiça Federal, a maior parte das ações são ações que são ajuizadas contra o INSS no rito e nos juizados especiais federais. Eu atuo desde 2006, defendendo o INSS, nos juizados especiais federais lá de Salvador e algumas localidades no interior da Bahia. E eu já tenho uma experiência de 10 anos trabalhando exclusivamente nos juizados especiais federais. O principal critério que define a competência do JEF, como é conhecido, é o valor da causa, embora não seja o único critério, mas é o critério predominante. Competirá ao Juizado Especial Federal processar e julgar as ações contra o INSS, cujo valor da causa não supere a 60 salários mínimos, sendo considerado o salário mínimo em vigor no dia do ajuizamento da demanda. Sucede que no JEF, o critério que define o valor da causa, ele possui natureza absoluta, o que particularmente eu acho um absurdo. Significa dizer que, se a causa tem valor de até 60 salários mínimos, nem se o segurado quiser, ele pode levar a demanda para uma vara federal que processe pelo rito comum ordinário. E muitas vezes, o rito do JEF, por ser muito célere, traz uma maior insegurança jurídica. Eu acho que esse critério não deveria ser de competência absoluta. Se o segurado dependente quer o rito mais demorado, ele deveria ter o direito de optar. Como é que os advogados na prática previdenciária estão driblando isso? Pedindo cominação em danos morais, para elevar o valor das ações acima de 60 salários mínimos e retirá-las do rito dos juizados especiais federais. Como se calcula o valor da causa em uma demanda previdenciária? Temos aqui a aplicação do CPC, tanto o CPC antigo quanto o novo mantém a mesma sistemática. Nós devemos mensurar, porque benefício previdenciário, como tem atrasados e tem as parcelas que vão se vencer, o valor da causa é apurado pelas parcelas vencidas, acrescidas de 1 ano a contar do ajuizamento da ação. 1 ano são 13 parcelas mensais, considerando que há a gratificação de Natal, também chamado de abono anual, nos benefícios previdenciários, já que todo benefício previdenciário, nos termos do artigo 120 do Decreto 3048 de 99, à exceção do salário família, irão gerar em dezembro o pagamento da gratificação de Natal. Daí que vamos apurar as vencidas e 1 ano para frente de parcelas vincendas. Fazendo esse cálculo do valor da causa, se ele ficar até 60 salários mínimos, os juizados especiais federais terão competência para processar a ação previdenciária. Mas, professor, vamos supor que o valor deu um pouco mais de 60 salários mínimos. Vamos supor, deu 63 salários mínimos. Mas o segurado ou o seu dependente, ele deseja seguir no rito do JEF.